Agora, mas o Bayern é favorito, você não acha, Silas? Eu acho que não. Não, eu acho que não. Eu acho que pelo ser fim de temporada, pelo calor que a gente já ouviu aí que vai acontecer, o Flamengo está muito mais acostumado com isso. Eu acho que por essa sede maior, na minha opinião, que o Flamengo tem de conquistar um título desse e já conseguiu uma vitória contra o Chelsea muito importante, eu não acho que o Bayern tem muita vantagem sobre o... A minha convicção é que o Flamengo passa, gente. Eu juro, é minha convicção. O Flamengo ganha do Bayern de Munique. Essa é uma convicção que eu tenho. Você tá falando pra fazer graça. Não. É minha convicção. Já até deu o placar. E se não sair a vitória do Flamengo, eu autorizo o pessoal a me ligar. Você tá falando que você tá de férias, segunda-feira você não vai estar aqui. Não, mas eu autorizo o pessoal a me ligar. Salve, salve, nação! Saudações! Tá chegando a hora, nação! Flamengo e Bayern de Munique amanhã. Tá chegando a hora, hein? Temos aqui um corte do programa da ESPN Brasil. Vamos ver aí o que eles vão falar do Mengão. O Flamengo que está se preparando, né? Tá bem preparado. Felipe Luiz deu entrevista. Soltei aqui no canal a entrevista dele. Ele falou que tá bem confiante. E o Mengão tá preparado para enfrentar o Bayern de Munique. E eu acredito na vitória. Comente aqui, deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo. Fique à vontade. Quero dar os créditos do vídeo para a ESPN. Link na descrição como créditos. Vamos lá para o vídeo? Boa, gostei do Silas. Vamos ver então a preparação do Flamengo na reportagem do Mendel Bidlovski, porque amanhã tem Flamengo e Bayern de Munique. Diga lá, Mendel. Olha, amigos do Sport Center, falo aqui de Miami, na Flórida, onde neste domingo acontece o tão aguardado confronto. Flamengo e Bayern de Munique, oitavas de final do Mundial de Clubes, aqui no Hard Rock Stadium. Na manhã deste sábado, as duas equipes treinaram no complexo da ESPN em Orlando. Pelo lado do Flamengo, a novidade foi Nico de la Cruz voltando a treinar com os companheiros. Ele chegou aqui no Mundial de Clubes se recuperando de uma lesão no joelho, chegou a voltar aos treinos, mas voltou a sentir dores, foi para o departamento médico e agora volta a treinar com os companheiros no campo. Ele que já disse que espera e trabalha para se recuperar, para estar à disposição nesta partida contra o Bayern de Munique. A grande dúvida fica na montagem do time do Felipe Luiz. Se ele vai com De Arrascaeta ou com um ataque com mais velocidade, intensidade, com Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Especialmente três zagueiros de altíssimo nível como são Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, sempre te abre a possibilidade, esse leque, né, de você poder jogar com três zagueiros, que mudam muitas dinâmicas na fase defensiva, mas na fase ofensiva muitas das vezes a gente se converte em 3-4-3, 3-5-2, dependendo do jogo e do que o adversário pede. Então não mudaria tanto, né, mas vamos deixar em aberto aí para a gente escolher amanhã. Precisamos de velocidade, mas também precisamos ter a bola. Então não podemos só achar que nós vamos jogar nas costas do zagueiro e vamos ganhar na velocidade, porque isso não funciona assim. Os zagueiros do Bayern de Munique se estão no Bayern de Munique porque sabem controlar a profundidade, sabem defender esse tipo de jogada. E por isso que eu falo que nós temos que ser o Flamengo. E às vezes a jogada vai pedir velocidade, outras não. Existem times que estão numa elite. O Bayern é um desses times que estão na elite. E a qualidade individual desses jogadores, desses 8, 10, 12 times aí da elite, ela supera todas as outras. Isso quer dizer que individualmente, sim, podem ser melhores que nós. Coletivamente, aí é o que vai marcar, né? Quem é a melhor equipe, não o melhor individual. Pelo lado do Bayern de Munique, Jamal Musiala participou normalmente do treinamento. Ele jogou neste Mundial de Clubes contra o Auckland City na estreia do Bayern de Munique, fez 3 gols na vitória por 10-0, mas no jogo contra o Boca Juniors sentiu um desconforto, foi poupado no jogo contra o Benfica, não entrou em campo, mas segundo a imprensa alemã, estará à disposição para essa partida contra o Flamengo. E em relação à temperatura, na hora do jogo, a previsão do tempo tão esperada pelos torcedores do Flamengo. Previsão de 32 graus na hora da partida neste domingo, sem chuva. Boa notícia para o Flamengo, para os torcedores do Flamengo que estão na expectativa deste grande jogo, grande confronto. Flamengo e Bayern de Munique, oitavas de final do Mundial de Clubes, aqui no Hard Rock Stadium. A gente vai viver essa experiência de enfrentar essa grande equipe do futebol mundial que é o Bayern, mas eles vão enfrentar também o Flamengo, então
A gente está se preparando o máximo possível e aqui não é uma Copa do Mundo, né? Então você não pode escolher adversário se você quer ser campeão. Em algum momento a gente enfrentaria um grande time, um grande desafio como esse. Quem errar menos vai vencer, então temos que entrar bem, não podemos cometer erros. E temos que fazer um jogo quase perfeito para sair vitorioso, mas sabemos que somos seres humanos e a outra equipe também vai dar alguma chance para a gente, então temos que estar preparado, temos que estar focado naquilo que a gente treinou, naquilo que a gente está preparado para poder fazer. Flamengo e Bayern no Mundial de Clubes da FIFA. Olha aí, Flamengo com 2 vitórias e 1 empate, 7 pontos ganhos, aproveitamento 77,8%. 6 gols marcados e 2 sofridos. O Bayern de Munique, 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota, um aproveitamento de 66,7%, fez 12 gols, bom, 10 só contra o Auckland City. Isso aí. Aí é brincadeira. E 2 gols sofridos. Rafael Prats. É um grande jogo, mas uma pedreira pro Flamengo, hein? É uma pedreira pro Flamengo, Abel. Agora, o Felipe Luiz tem falado muito nas últimas horas, né? Além de destacar a força que é o Bayern de Munique, que é um clube de elite da Europa, pentacampeão de Liga dos Campeões. Felipe Luiz tem falado muito em manutenção da identidade. Agora, essa manutenção de identidade do Flamengo amanhã pode ser com algumas alterações. Não dá para descartar o Flamengo tendo um jogo um pouco mais direto. Por que eu falo isso? O Bayern de Munique é uma equipe que gosta muito de ter a bola fica geralmente no pé do Bayern de Munique. Agora, o time tem uma maneira de marcar com os zagueiros que ficam lá na linha do meio-campo. Quando o time do Bayern de Munique perde a bola ou há um erro de passe, ele é pressionado e tem uma boa marcação que o enfrenta, o Flamengo pode ter condição de fazer isso amanhã, o Flamengo pode ter um jogo mais direto. Não é que o Flamengo vai abrir mão de ter a bola. Eu acho que o Flamengo não vai pensar em primeiro momento em dividir posse de bola com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, nos últimos meses, enfrentou o PSG, ficou mais com a bola que o PSG. Enfrentou o Barcelona mais com a bola que o Barcelona. Então, assim, é natural imaginar que o Bayern de Munique tenha mais a bola amanhã. Em outras palavras, você está dizendo que, muito provavelmente, o Felipe Luiz vai ter que pensar numa estratégia diferente ou uma forma de o time dele jogar diferente por causa do adversário. Isso. Não, e possivelmente, isso é óbvio, amanhã, né? sem o Pedro, passa muito isso, Abel. Já é um recado. O Pedro é um tipo de jogador do Flamengo ter a bola, municial, centroavante, ele sai mais da área. Amanhã, se a opção for por Bruno Henrique ou Plata, é um Flamengo que pode jogar de uma maneira mais direta, de roubar a bola e sair mais para o jogo. Isso não quer dizer que a bola não vai passar pelo Gerson, não vai passar pelo Arrascaeta. Luiz Araújo está em um grande momento, não tem como sair do time, ele ajuda muito pelo lado do campo. Mas pode ser um Flamengo menos tempo com a bola e mais vertical para jogar. Contra um time que tem muito a bola, que é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique obrigatoriamente te coloca mais para trás. Agora o Flamengo tem condição de marcar, jogar e sair para jogar também. Pode dar jogo, sim. Luiz Araújo falava ali na entrevista... E ele tem total razão, tem que ser um jogo perfeito. Você falou de repente, uma estratégia diferente para atacar, para jogar, para sair jogando, mas defensivamente também tem que ser um jogo perfeito, hein, Silas? Não, sem dúvida nenhuma. Ele fala também ali que ele pode, dependendo do momento do jogo, fazer... Eu tô vendo aquele cara ali, o Company ali, ó, belga. Eu não gosto dele, não. Que isso? Oh, que isso? Porque o fã do esporte entra depois aí pelas redes sociais, lá no YouTube, onde você quiser entrar. Não, ele faz um pênalti no Gabriel Jesus. Brasil e Bélgica. Brasil e Bélgica 2018. E o árbitro não deu, porque falou que a bola ia sair pela linha de fundo. E nós perdemos aquele jogo 2-1. Zagueiro. Eu não lembrava desse lance. Quanto estava o jogo? Você lembra quanto estava? 2-1 já. Estava 2-1. Ah, tá. E o Renato Augusto depois tem a chance para fazer o gol. Você não gosta dele, Silas? Estava defendendo mas agora a seleção belga, queria que ele deixasse o Brasil fazer gol. Eu gosto mais do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, ele fala ali que ele pode também fazer com o Danilo, diferentemente se ele colocar o Léo Ortiz, uma saída com 3 zagueiros. Então ele empurra o Wesley para frente, traz o Danilo para fazer ali uma dobradinha com o Wesley, traz o Pulgar aqui dentro, né? O Jorginho vai ficar o cara junto com o Gerson para fazer a criação, né? E o Léo Pereira do lado esquerdo também dando liberdade para o Alexandro. Então assim, eu acho que isso também pode funcionar. O Bayern tem o Kimmich e tem o Goretzka no meio, ou seja, Jorginho, Kimmich, Goretzka e o Flamengo tem o Arrascaeta ali. Então, assim, vai ser um jogo muito de gente que pensa o jogo. O Kimmich é um jogador que tem que ser marcado, sim. O Goretzka já é um jogador mais de imposição, já é um Richard Rios, um jogador mais de imposição, que chega, que briga e tal. Mas o Flamengo tem totais condições de conseguir, sim, uma vitória num jogo como esse. Até porque
na entrevista do Léo Ortiz, ele fala assim, eles não conhecem tanto a gente como a gente conhece eles. Porque eles não assistem tanto futebol sul-americano como a gente assiste futebol alemão, futebol europeu. Então, a gente conhece melhor esses caras. Não digo que para esse jogo tem favorito, não. PSG, não tem favorito para você? Não, PSG Inter de Miami, PSG, pode colocar o Messi, o Suárez, quem quiser, o PSG é muito favorito. Agora, não, mas o Bayern é favorito, você não acha, Silas? Um eu pouco, acho pelo que menos? Não, eu acho que não. Eu acho que pelo ser fim de temporada, pelo calor que a gente já ouviu aí que vai acontecer, o Flamengo está muito mais acostumado com isso. Eu acho que por essa sede maior, na minha opinião, que o Flamengo tem de conquistar um título desse e já conseguiu uma vitória contra o Chelsea muito importante, eu não acho que o Bayern tem muita vantagem sobre o Chelsea, então, não. já o Silas vai dar, então, o palpite dele. Vou. Olha aí, ó. Ele tá louco para dar palpite. É agora. Ó, eu vou repetir o palpite que eu dei durante a semana no F360. Flamengo 2, Bayern de Munique 3. E espero que eu erre. Eu quero vitória do Flamengo, mas eu tô achando que vai dar Bayern de Munique aí, um placar mais justo, né? Mais apertado, 3-2. Qual seria o seu palpite, amigo Prats? Bayern 2, Flamengo 1 na prorrogação. Ó, e agora o palpite de Silas. Flamengo 3, Bayern de Munique 2. Aê. Jogão. Silas. PSG Inter Miami não é tão fácil quanto parece, Silas. Não, esquece. Tem jogadores experientes, mas tem jogadores jovens que correm muito no meio-campo do Inter Miami. Não vai por mim, Silas. 3-0 Silas, deixa eu te falar, você não jogou tanto tempo, depois eu te dar umas dicas aí. 3-1 mas PSG. É o seguinte, 3-1. Eu vou ficar com você, Abel. 3-1 PSG. E qual o seu palpite, Prats? 2-1 PSG apertado. Falou? Não. Aí, Eu não falei que o PSG vai perder. Eu disse que o jogo não é tão fácil quanto parece. O Inter Miami tem alguns jovens que correm um pouco pelo Messi e o Suárez, principalmente. Se o Busquets tiver liberdade, ele começa a tomar conta do jogo. Aí, Silas, falou um monte, mas apostou em vitória do Paris Saint-Germain. Ó, a resenha tá muito boa. Tela ali ou acabou? Não, acabou o tempo. Só Juventus e Real Madrid. Real Madrid. Pode ganhar qualquer um. Monterrey e Borussia. Pequena vantagem para mim pro Borussia. Pequena, hein? Mim pequeno também. E nos outros dois jogos, Flamengo para mim ganha e o PSG para mim ganha também. Valeu, Silas. Rafael. Quem tem mais chances de passar as quartas de final entre Fla e Flu? O Flamengo contra o Bayern de Munique ou o Fluminense contra uma Inter de Milão remendada? Vou começar com o carioca da história aqui, Pascoal. Dos dois, pelo que joga e pelo poderio dos adversários, quem tem mais chances de ficar entre os 8 melhores do Campeonato Mundial de Clubes? Eu acho que a sua vírgula facilitou a minha resposta, né? E pelo que jogam os adversários, né? A diferença entre o Flamengo e o Fluminense é proporcionalmente menor do que a diferença de jogo entre o Bayern de Munique e a Inter de Milão. É a minha opinião. Sei que vai ter gente pensando o contrário, sei que esse é um assunto muito polêmico, até porque aqui no Rio isso fleta muito com o clubismo, então naturalmente fica aquela história, se o Flamengo é o melhor time dentre os 4 brasileiros, a seleção que nós fizemos há pouco mostra isso, não é que você vai dizer que é mais fácil o Fluminense, ou menos difícil, o Fluminense classificar do que o Flamengo, porque tocou, como diria o saudoso Luiz Mendes, o comentarista na Palavra Fácil, tocou ao Flamengo jogar, dançar com a mais feia, né, como diriam antigamente. Aliás, até um ditado que atualmente nem deveria ser utilizado, mas o Mendes falava muito isso. Acabou caindo para o Flamengo o adversário mais complexo de se enfrentar nessa fase de oitavas de final, daquelas possibilidades envolvendo os clubes brasileiros, porque sabia-se já, né, porque enfrentamentos com o City e com o Real Madrid não iriam acontecer nesse momento do campeonato, só num segundo mata-mata. E aí calhou de ser o Flamengo o responsável para tentar frear, né, o carrossel alemão. E por isso eu acho que, como a diferença entre Fla e Flu é menor do que a diferença entre Bayern de Munique e Inter de Milão, por conta desta constatação, deste juízo de valor, eu acho que é mais provável imaginar uma classificação do Fluminense. Mas é apenas uma opinião, é impossível prever qualquer coisa, até porque eu acho que o Flamengo já mostrou, especialmente no confronto contra o Chelsea, do que é capaz, e se o Bayern não jogar seriamente, pode perfeitamente dar Flamengo nesse jogo de domingo.
Monstro sagrado, Luiz Mendes. Essa é boa, da saca mais feia. Bom, o Flamengo entrou num salão que só tem gente feia. Rapaz, é um trem fantasma, não é um salão de baile. Não, o salão é aquele do risca-faca. Que isso? É isso, né? Briga de foice no escuro. Não tem essa conversa, não. Quem que vai ter mais dificuldade para passar para você, Pascoal? Eu acho que porque o Fluminense eu não vejo repetir bom futebol. Eu vi um jogo bom do Fluminense, né? E para mim, a minha convicção é que o Flamengo passa, gente. Eu juro, é minha convicção. O Flamengo ganha do Bayern de Munique. Essa é uma convicção que eu tenho. Você tá falando para fazer graça. Não. É minha convicção. Já até deu o placar. E se não sair a vitória do Flamengo, eu autorizo o pessoal a me ligar. Você tá falando que você tá de férias, segunda-feira você não vai estar aqui. Não, mas eu autorizo o pessoal a me ligar. Aí você vem? O quê? Não tem problema nenhum. Não tem discussão nenhuma. Se o Mengão passar, você vem? Bom, se vocês quiserem me ligar, eu faço com vídeo. Faço uma chamada de vídeo. Eu faço uma chamada de vídeo com vocês aqui, sem problema nenhum. Eu venho segunda-feira. Você já tinha falado ontem na chamada de vídeo. Não tem problema mas nenhum. Mas segunda-feira não tem programa, sabia? Eu sei, mas qualquer outro programa que me convocarem, eu venho. A minha convicção é que o Flamengo passa. Mas eu não tenho essa convicção com o Fluminense. Eu não tenho. Porque eu não sei se o Fluminense vai repetir aquele bom jogo que fez, o jogo contra o Paris Saint-Germain. Agora, as coisas... Vamos ver o que acontece. E assim, a Inter teve até uma temporada pensando em Europa superior à do Bayern de Munique. Só que a Inter está desmantelada, perdeu o treinador, tomou uma cacetada na final da Champions. Perdeu jogadores. O treinador caiu para cima. O treinador não caiu para baixo, ele caiu para cima, porque ele foi financeiramente, né, Pascoal? Financeiramente, claro, caiu para cima. Foi ganhar um pacote de dinheiro, uma mala, um container de dinheiro que ele foi ganhar. Então, eu acho que ele caiu para cima. Agora, quanto à qualidade de jogo, o Flamengo tem mais qualidade de jogo. O Flamengo tem mais perspectivas de jogo. Mas eu entendi o que disse o Rafa. Proporcionalmente, aos adversários, a distância de Flamengo e Fluminense é menor do que a entre Bayern de Munique e Inter de Milão, neste momento. O Danilo comparou outros dois times. Um é o Bayern mesmo e o outro é o Chelsea, derrotado pelo Flamengo por 3-1 na primeira fase. Por quê? Porque o Bruno Henrique, numa entrevista anterior, havia falado que o Bayern de Munique é muito melhor do que o Chelsea. Será que o Danilo concorda com isso? Acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. O Chelsea era uma equipe muito muscular, eu diria assim, muito reativa e que te levava a um nível físico, assim, a estar num nível físico muito importante durante o jogo, senão você não aguentava o jogo. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior. O que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. Eu acredito muito numa expressão que diz: a soberba precede a queda, né? Precede a queda. E aqui não se trata de soberba, mas as minhas falas antes do Chelsea, eu repito elas agora. Eu acredito que vai ser um jogo extremamente difícil. Acredito que nós temos ferramentas suficientes para poder jogar o jogo de igual para igual e passar a eliminatória. Se vai acontecer a vitória ou não, é difícil, a gente não consegue prever. Mas eu acredito muito porque internamente a gente faz um trabalho importante. A gente faz um trabalho de convicção, a gente faz um trabalho de construção para enfrentar qualquer tipo de adversário. 30 segundos para cada um. Rafa, você concorda com o Danilo? A diferença entre Bayern e Chelsea não é tão grande? Não é tão grande, mas é grande. Concordo parcialmente com o Danilo. Eu acho que ele fala isso agora, até para valorizar um pouquinho a atuação que o Flamengo teve contra o Chelsea, que foi espetacular. O Chelsea é um clube, né, que passa por um processo de reestruturação já tem algum tempo, a segunda temporada de reestruturação, time mais rejuvenescido, então é um outro contexto. O Bayern é mais time, né, numa comparação direta é mais time. Digamos que eu estou mais para Bruno Henrique do que para Danilo, viu, Plihal? Boa. Você, Pascoal? Eu sou o Bruno Henrique, integral. O osso vai ser contra o Bayern. Contra o Chelsea, o time sabia o que tinha pela frente. Tem que estudar bem o time do Bayern, senão miou. Estamos de férias, oficialmente? Já acabou? Já acabou. Dias de férias. Você não viu seu e-mail, Pascoal? Uma semaninha, tá bom. Uma semana.
Boa, Pascoal! Boa, Silas! Ó, primeira vez que eu concordo com o Silas aqui no canal, hein, cara? Apostou aí na vitória do Mengão e o Pascoal também. Pascoal, boas férias, bom descanso e que você possa voltar melhor ainda. Esse cara aí é gente boa demais, cara. Pascoalzito! É isso aí. Tomara que ele faça aquela chamada de vídeo, né, pra falar assim, ó, só eu acreditei no Mengão e vocês do programa não. Então, tomara, cara, que ele possa entrar no programa segunda-feira com a vitória do Mengão, né, galera? Vamos pra cima deles, Mengo. Tá confiante? Tá animado? Já palpitou aqui no vídeo? Já deixou aqui nos comentários o seu palpite? Meu palpite é 2-1 Mengão, cara. Não abro mão disso. Galera, que entrevista top que o Felipe Luiz deu neste sábado. Tá aqui no canal. Ele simplesmente deu uma entrevista fantástica. Meia hora de aula. Meia hora, cara. Ele falou tudo que ele pensa do Bayern. Falou que estudou demais o Bayern de Munique. Que está preparado, né? Falou que está bem confiante. Que o Flamengo está preparado para enfrentar o Bayern de Munique. Ele que assistiu vários jogos do Bayern de Munique desde o começo do ano. Que coincidência, né? Só que assim, por que ele assistiu vários jogos do Bayern? Não que ele sabia o que ia acontecer, não é isso. Mas ele é um cara estudioso, né, cara? Ele assiste praticamente aí muitos jogos da Bundesliga, da Premier League, da La Liga, da Champions League. Então ele sabe muito bem o jeito que o Bayern de Munique joga e ele preparou o Flamengo para isso. Tomara que esteja bem calor. Isso daí pode favorecer a gente, né? Beleza? Tamo juntos. Deixa aquele like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Valeu, Pascoal! Valeu, nação! É nóis! Fui!